Hoje, dia 20 de outubro de 2020, terça-feira, 7 horas e 9 minutos. Estamos iniciando hoje aqui a quinta live do Solo Cimento, Café e Solo Cimento. Pessoal, semana passada aí tratamos de vários detalhezinhos aí, quebrando alguns paradigmas, alguns questionamentos, algumas situações que vinham acontecendo. Batemos um papo legal um pouquinho e fiz algumas colocações. Ontem eu questionei a respeito de sugestões e assuntos para a live de hoje, temas e perguntas. Recebi em torno de uns 6, 7 questionamentos. Mas assim, pessoal, a ideia da live agora pela manhã não é a gente pegar em temas técnicos, estritamente técnicos. Então, o que acontece? Dentre alguns questionamentos que nos foram colocados ontem, e algumas perguntas, alguns porquês aí, eu achei assim super prudente iniciar hoje e conversar com vocês aqui a respeito de alguns detalhes aí que vem acontecendo também. E a gente falar um pouquinho da arquitetura ligada ao tijolo de solo cimento. Vamos ver se vamos conseguir abrir aqui nosso material de apoio. Já vou colocar para vocês. Pessoal, é o seguinte. Brasil é um país de dimensões continentais, né? Um caso sério aí que vem acontecendo. E a gente sabe que na construção civil é um exemplo típico de um segmento que sofre interferências regionais. Obviamente estamos aqui com o nosso cafezinho, né, de toda terça-feira. Então, gente, assim, me traz algumas reflexões, alguns porquês, assim, de alguns pontos que vêm sendo colocados, vêm sendo questionados. E eu vejo isso, acompanho isso tem mais de 10 anos. Desde a minha época de TCC, de faculdade, quando começou a paixão pelo solo cimento. E da onde veio isso, do porquê veio isso, e a gente vai conhecendo pessoas. O ser humano, assim, é bastante admirável. Tem um pensamento que fala, não lembro qual que é o autor agora, mas, se eu não me engano, da época mitologia grega, lá, etc, etc, falava que, assim, trocaria tudo aquilo que eu sei por aquilo que eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos pensar assim. A vida é um eterno aprendizado, né? Acho que
mais legal de tudo é, com tantas mudanças, tantas situações acontecendo, o bacana é a gente poder passar a vida e estar sempre aprendendo, conhecendo novas culturas, novos aprendizados, novas técnicas, e sempre estar aberto ao novo. E então o que a gente faz? É bem bacana a gente entender as origens e compreender a história daquela pessoa, o local da onde ela veio, a sua região, como eu comentava no início da live. O Brasil é um país de dimensões continentais. Carol, sempre nos acompanhando aqui nas nossas lives, está nos ouvindo bem aí, Carol? Dá um aceno para nós aí se estiver nos ouvindo bem. Então, é sempre legal a gente estar acompanhando, a gente estar analisando, e antes da gente julgar, antes da gente ser crítico. Ô Lourenço, grande amigo nosso. Bom dia, Lourenço. E antes da gente assim julgar, antes da gente criar um preconceito a respeito de alguém e das suas origens, a gente se colocar no lugar daquela pessoa e entender o histórico dela, entender a sua origem, ou entender os motivos pela qual ela dispõe daquele conhecimento que ela está repassando. Então, eu faço algumas análises antes disso. E quando a gente fala da arquitetura, do solo-cimento, é bastante importante a gente fazer essa análise. Quem que é a pessoa que está dispondo daquele conhecimento? Qual que é a origem dela? Qual que é a região que ela mora? E entender essa origem dessa pessoa, para a gente entender o histórico daquele conhecimento que ela está transmitindo. Porque como a construção de solo-cimento ela vem muito, a grande maioria vem do conhecimento empírico, ou seja, o conhecimento que é repassado, né? A gente aprende sozinho, aprende construindo e vai repassando esse conhecimento. E ali a gente vem trocando informações, vem conversando, vem dando todo esse embasamento. Então o que acontece? Quando a gente fala da arquitetura de solo-cimento, a gente vem lá das origens. Então eu começo a fazer algumas análises. Da época lá ainda até do meu TCC, curiosamente acaba de entrar aqui a Alana. A Alana está na Itália. Olá, Alana, tudo bem? Bem-vinda. A Alana foi colega nossa de faculdade ali, do nosso sexteto. E fazendo uma análise a níveis de regiões do Brasil, da onde vem esse estudo do solo-cimento e qual o viés que cada profissional, cada novo empreendedor do solo-cimento começa a analisar, a gente se depara com as suas origens. Então, como o Brasil é um país de dimensão continental, sempre acontece o quê? Remete à condição daquela arquitetura, daquela região, daquela pessoa. De onde ela está vindo, de onde ela está conhecendo, qual que é a realidade dela. Então, o que acontece?
A gente fala de arquitetura de solo-cimento aqui na região sul, a gente começa a buscar essas origens. Ela despertou essa arquitetura principalmente de torno de uns 15 anos atrás, quando começou a pegada da sustentabilidade. Então, diferente de outras regiões do Brasil, como por exemplo a região norte, nordeste, que adentrou ao solo cimento por uma questão habitacional, por uma necessidade de melhorar as suas habitações, e não tão pela questão da sustentabilidade, mas por toda a origem da arquitetura com terra, que tem todo um histórico, uma história belíssima, inclusive. A gente começa a observar comportamentos diferentes do solo cimento em relação a isso. Então, o que acontece? Vamos pegar algumas análises aqui. Você parte da arquitetura ecológica. A arquitetura ecológica voltada aqui na região sul do Brasil, como eu vinha falando, ela tem essa pegada da sustentabilidade. Você reduzir o impacto ambiental gerado nas obras, na construção, nas edificações. Só que o que acontece? A região sul do Brasil, diferente da região norte e nordeste, ela teve um processo de industrialização, um processo de avanço da construção civil muito mais rápido e se desenvolveu muito mais do que a região norte e a região nordeste do Brasil, por exemplo. O que isso traz? Traz algumas consequências. Lá na região norte e na região nordeste, que são regiões que têm uma carência muito grande, um déficit habitacional muito grande, passou-se a procurar métodos construtivos que tivessem um aprimoramento das técnicas construtivas, mas de uma forma sem fugir da arquitetura vernacular. O que é arquitetura vernacular? É a arquitetura que vem daquela região, a arquitetura que utiliza materiais daquela região, que são muito específicos. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos de arquitetura vernacular aqui na região sul. O uso da madeira, por exemplo. Então, principalmente ali 2, 3 décadas atrás, o uso da madeira aqui na região sul era extremamente difundido. Aquela era a arquitetura vernacular daquela época. Porque a madeira era extraída em abundância aqui na região sul. Até hoje, no Rio Grande do Sul, se financia casas no Minha Casa Minha Vida de madeira. Isso só acontece no Rio Grande do Sul, não acontece em nenhum outro estado do Brasil em escala, né? Então a gente começa a analisar. Pega a região aqui do Paraná, era muito difundido as regiões aqui onde se tinha a parte da arquitetura de madeira, o uso da araucária, do pinheiro. O que acontecia? Era uma matéria-prima abundante da época para a construção de residências. Então a madeira foi extremamente utilizada em toda a região sul aqui. A madeira de lei, como é a araucária, como é tantas outras espécies, estão difundidas aqui, exemplo da embuia, por exemplo, da grápia. Então, essa era a arquitetura vernacular de 2, 3 décadas atrás, que era utilizada de forma muito maciça ainda. Nós falamos de 2 décadas atrás, estamos falando dos anos 2000, já estava começando a existir um conceito de aumentar essa abrangência da utilização e da preservação consciente, né? Do uso consciente dos materiais, da preservação dos recursos ambientais. Agora você pega, por outro lado, a região norte e nordeste do Brasil. É um contraste extremo. Lá é usado que pega algumas regiões, lá você tem palafitas. Você pega outras regiões, você tem a taipa de pilão.
Pega outras regiões, você tem o adobe. Então, você vai... aquela é a arquitetura vernacular daquela região. Porque é utilizado materiais daquela própria local, daquele próprio ecossistema, daquela própria região, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz essa análise da arquitetura vernacular, da origem da arquitetura da terra e do seu uso, a gente começa a ter algumas abrangências em relação a isso. Então, é importante que a gente faça essa diferenciação da região onde se está aplicando, de onde se está falando daquela arquitetura. Não tem como falar de arquitetura vernacular e colocar no mesmo patamar a região norte e nordeste, a região sul do Brasil. A região amazônica também. São regiões que têm as suas peculiaridades, a sua diferença de clima, a sua diferença de colonização, tem todo um histórico que vem por trás disso. Então é importante se observar a história daquela região, a cultura daquela população, antes de vir a tirar pedra, minha gente. Então isso é extremamente importante. E eu tenho visto essa dificuldade na alvenaria de solo-cimento. Por quê? A diferença de solo de uma região para outra é extremamente importante. São solos totalmente distintos. Às vezes tem uma região com solo extremamente arenoso. Tem outras regiões que tem o solo extremamente argiloso. O solo argiloso, para fazer o tijolo de solo-cimento, ele precisa ser corrigido. A taxa de silt e argila no solo-cimento é baixa. A maioria, mais de 50%, 60%, existe uma divergência, aí o pessoal fala em até 70% de material arenoso. Mas vamos colocar aí uma média de 60% a 70% de material arenoso. Então você tem uma diferença muito grande de solos entre uma região e outra do Brasil para você se produzir o tijolo de solo-cimento. Então o que é extremamente importante? O pessoal saber as origens. O que ele tem naquele solo, qual que é a origem da arquitetura com terra. Então tem todo um histórico. Então, baseado nisso, eu comecei a pegar um pouquinho aqui, eu peguei algumas referências, tá? Estou utilizando um material assim que eu achei bem legal de repassar para vocês e de colocar aqui para vocês, que é um material que está no site tijolo.eco.br, tá? Que é uma marca da VerdeSign, design ecológico, e eles colocam de uma forma muito compacta, de uma forma muito resumida, um pouco desse processo. E eles trouxeram um questionamento que eu achei bem bacana de expor para vocês em relação a isso, né? Você pega a história da arquitetura de terra ancestral, você tem alguns históricos. Então, por exemplo, Argiban, no Irã, foi a maior cidade do mundo construída em adobe. E hoje ela é patrimônio da humanidade. Foi uma cidade que foi construída na Rota da Seda no ano de 550 a.C. E ela foi habitada até o ano de 1850 depois de Cristo. Então, o que acontece? Nós estamos falando de menos de 200 anos, 170 anos atrás. Então, é um espaço de tempo muito curto. Pensa o seguinte, uma cidade que resistiu há mais de 2.000 anos aí. Então tem todo um histórico em relação a isso. E não se sabe, pelo menos no que fala aqui o trecho que traz essa referência da Argiban no Irã, não se tem um motivo pelo qual essa cidade ela foi abandonada. Mas uma região de muito conflito, de muitas situações, a gente
mais ou menos tem uma ideia que isso tem um pouco a ver com isso. Ela acabou sendo abandonada, e foi em 2003, 26 de dezembro de 2003, ela foi quase toda destruída por um terremoto. A questão dos terremotos tem todo um histórico também de região. Aqui nós estamos falando do Irã. Não muito longe, agora a gente teve 2012, 2016, os terremotos no Haiti. Então, que também são países que têm uma dificuldade com essa questão de habitação. E lá no Arquiban, no Irã, após esse terremoto, a cidade está sendo reconstruída, como hoje é patrimônio da humanidade, está tentando se reconstituir isso. Então você pega assim, fala de arquitetura de terra, você volta lá, tem históricos lá da época de Roma, que já se falava da arquitetura de terra. Esse exemplo eu acho muito legal do Irã. Então você pensa o seguinte, uma cidade que tem mais de 2.000 anos, mais de 20 séculos aí, que utilizou a arquitetura de terra, que já se tem todo um histórico. Mas, porém, vejam o seguinte, a condição da humanidade 2.000 anos atrás era totalmente outra. A humanidade não era habitada como é hoje, a humanidade não tinha industrialização que é hoje, a humanidade não tinha poluição que existe hoje. A condição climática era outra, a quantidade da população era outra, os conflitos eram extremamente inferiores, toda a fauna e a flora, existia um outro conceito, era outra época, gente. Então o que acontece? Quando se fala da arquitetura de terra, tem que ter um cuidado muito extremo, tem que ter um cuidado delicado. Conforme a região, se tem-se uma situação, e conforme a cultura daquela região, as leis locais, a cultura, o que é estabelecido, qual que é o grau de dificuldade de habitação naquela região. Então, assim, pega a realidade do Haiti comparada à realidade do Brasil, são duas realidades totalmente diferentes. Então, existe um déficit habitacional muito grande no Brasil? Sim, existe. Tem-se aí um número em torno de 1/3 da população brasileira ainda vive em condições precárias de habitação. É um número extremamente alto para um país de dimensões continentais. Porém, o que acontece? Você pega uma situação, por exemplo, como um país como o Haiti, como uma situação da África, por exemplo, são populações que têm uma demanda por habitação extremamente urgente, é coisa assim precária. Depois de alimentação, a principal deficiência é habitacional. Precisa-se ter a habitação. Então o que acontece? Conforme a situação de cada país e a urgência que necessita de habitação, conforme você pode, talvez sim, talvez não, pular algumas etapas, né? Então o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem questões de código de obra, plano diretor, a gente tem que obedecer todas uma série de leis e regras e padrões construtivos para você se edificar. Dentro do Brasil, você tem isso, quanto ao rigor e o cumprimento dessas leis, uma diferença muito grande conforme a região, conforme o desenvolvimento de cada cidade. Pega regiões mais metropolitanas, pega a região sul do Brasil, a região centro-oeste, são cidades muito mais desenvolvidas e que têm uma preocupação de habitação de uma forma mais uma preocupação de um desenvolvimento mais organizado. Agora você pega regiões mais afastadas, regiões onde se precisa construir, ter novas soluções de habitação a curto prazo. Pega lá a região norte, a região nordeste. São regiões que têm uma área demográfica muito grande
E a ocupação muito baixa, uma densidade demográfica baixa. Então, talvez naquelas regiões a gente vê que não existe tanto uma preocupação com código de obras, com plano diretor, com ocupação de forma organizada. Então, a preocupação maior lá é a habitação, é ter uma habitação. Então, o que acontece? Aí você pega, sai lá desse exemplo que eu citei, Dergban, no Irã, que é uma cidade totalmente construída em adobe, que é patrimônio da humanidade, que tem mais de 2.000 anos que foi construído, e passa para a realidade brasileira. A realidade brasileira, você pega algumas cidades como exemplo, que são repletas de belíssimos edifícios que são construídos com terra local, em adobe, em taipa de pilão. Pega alguns exemplos aqui, cidades mineiras como Tiradentes e Ouro Preto, como em Minas Gerais ou no estado de São Paulo, Santana do Parnaíba, são regiões que têm essa cultura antiga e que trouxe isso desde o começo da colonização do Brasil, a arquitetura de terra. Então você começa a resgatar isso e você vai trazer isso. A gente tem um pouco disso aqui na região sul? Tem sim. Tem arquitetura de terra, tem taipa de pilão, tem adobe, mas porém é uma quantidade muito menor, porque como eu falava antes, a madeira predominou muito tempo aqui na nossa região. Então você traz algumas situações. Então onde que eu quero chegar com essa explanação? A arquitetura de terra, a arquitetura vernacular, ela tem que ser considerado os quesitos históricos, os quesitos culturais, os quesitos regionais, a cultura daquela população ali no seu habitat. A arquitetura é isso. O que é arquitetura? A arquitetura é o estudo do ser humano no seu habitat, naquela região. Então o que acontece? Se tem por alguns primórdios. Então o solo cimento, aqui na região sul, ele avançou e ele se desenvolveu muito mais como uma alternativa de sustentabilidade, como uma alternativa de preservação de recursos naturais, do que mesmo seja casos como uma alternativa à taipa ou ao adobe, como acontece lá na região norte e nordeste. Então, são situações totalmente diferentes. E isso traz algumas situações e algumas peculiaridades em relação a isso. Com esse embasamento da arquitetura de terra ancestral lá da Dergban no Irã, a gente trouxe isso para o Brasil, comentei a respeito de Minas Gerais, de São Paulo e outras regiões. E esse comparativo que precisa se ter com a arquitetura biológica, que é a bioconstrução, a arquitetura ecológica, que não são mais nada do que o planejamento de usufruir de recursos locais e reduzir os impactos ambientais decorrentes da construção e operação. Os recursos locais que devem ser aproveitados por causas sustentáveis são hídricos, energias e materiais, que vem todo aquele conceito de eficiência energética inclusive, né? O solo é um dos materiais mais abundantes da Terra e que possui excelentes propriedades, como material de construção, elevada resistência, beleza, plasticidade, baixo custo. E aí que se fala que alguns comentam a nível de Brasil, outros em relação à humanidade. 1/3 da humanidade, talvez facilitar até um pouco mais. 1/3 da humanidade, da população do mundo, habita edificações construídas por terra crua. Então, é todo um histórico que vem disso. Então a gente tem que analisar o contexto, da onde que veio esse local. Agora, tem-se uma preocupação também, qual que foi a razão do desaparecimento da arquitetura de terra no Brasil? E aqui, como eu falei para vocês, esse material aqui eu encontrei
no site do tijolo.eco.br. Não conheço quem que é o pessoal lá, mas é um material aqui, já mencionei para dar o autor da fonte aqui, da marca Verdesign, tijolo.eco. E aqui comenta o seguinte, ó: a arquitetura de terra quase desapareceu no Brasil devido à industrialização do cimento e dos tijolos, que facilitou a execução das construções e realização de grandes obras. Essa é a realidade da região sul. Quando se começou a se bater na conscientização, na preservação, e se começou a se baixar o consumo da madeira, se partiu para as obras de alvenaria. Começou a parte do processo de industrialização, apesar da queima da madeira ainda para o cozimento do tijolo de barro, mas foi ali que foi avançando. Porém, lá, principalmente região norte e nordeste, tem uma situação bem interessante que chama a atenção, que é associada a essa questão da industrialização. Um dos motivos do desaparecimento da arquitetura de terra no Brasil foi a necessidade de se combater a doença de Chagas, que, pegando o histórico aqui, exatamente conforme consta aqui no texto, o triatoma, bicho barbeiro, é um inseto silvestre que se alimenta do sangue de animais como roedores, aves, tatus, tamanduás e outros animais das florestas, que não desenvolvem a doença de Chagas. Com a extinção das florestas e da fauna silvestre, os triatomas muito resistentes migram para os domicílios rurais e passam a se alimentar dos animais domésticos e do homem. Nas casas se alojam em locais abrigados de luz, camas, sofás, quadros na parede, frestas, telhas, qualquer outro abrigo e qualquer outro orifício que o bicho barbeiro consiga se adentrar. Aí o que acontece? Vem para as casas de taipa. Aí nisso vem a má fama das casas de taipa. Decorre das paredes mal executadas e sem reboco, que racham com a retração da argila, que propiciam vários ecótopos para a instalação dos triatomas. O que é ecótopos? Ecótopos, isso, a pronúncia correta aqui. É a região que se cria o habitat para aquele inseto. A condição ideal para reprodução e alojamento daquele inseto. Então o que acontece? Sejam as casas de taipa, sejam a casa de adobe, ou sejam até mesmo casas de tijolos, que são mal construídas, mal conservadas, e com muita sujeira, elas podem abrigar triatomas e põem em risco a saúde dos seus moradores. Então o que acontece? Casas de taipa de mão, construídas sem reboco e com os esteios de madeira. Os esteios de madeira são aquela madeira que é utilizada na horizontal para se estruturar e para se aplicar, né, o barro, para se fazer a taipa de mão, né? Que são os esteios que são enterrados. Tem na horizontal e daí tem os esteios verticais que são enterrados no chão. Então o que acontece? Normalmente essas casas são construídas quase sempre diretamente no solo batido. E o que acontece? Quando essas paredes começam a degradar, essas paredes começam a ter imperfeições, elas podem ser um receptor do barbeiro. Elas podem se tornar um ectopos, que é o ambiente ideal para a criação do bicho barbeiro que propaga a doença de Chagas. Não vou entrar aqui no mérito da doença de Chagas, mas é uma doença. O barbeiro é um vetor
da doença de alta preocupação, como a Carol colocou aqui nos comentários. Então o que acontece? Esse é um problema que existe muito forte lá na região norte. E vale lembrar que é o seguinte, a doença de Chagas, ela não é uma doença que está extinta. Ela ainda é uma doença que ainda se convive. Ela é praticamente quase erradicada de quase todas as regiões do Brasil, principalmente onde se identifica ainda, ela está no Pará, é o estado de alta concentração ainda, que infelizmente ainda tem muita doença de Chagas, mas porém que é o seguinte, você começa a fazer as associações, as distinção que tem da arquitetura de terra, e tudo na vida é ônus e bônus, eu sempre falo. Então o que acontece? Seja o solo cimento, seja a taipa de pilão, seja o adobe, se precisa se aprimorar muito bem essas técnicas para que a gente não tenha esse tipo de fator. Então o que acontece? É de se pensar e de se analisar também que aqui, ó, de repente, se a gente não tiver um cuidado, daqui a pouco a gente não pode ter alguns vetores acontecendo no tijolo de solo cimento. Então o que é o objetivo hoje? Eu trago para vocês essa reflexão. Então são basicamente 2 pontos. Quando a gente fala de arquitetura de terra, a gente tem esse cuidado de se analisar o contexto onde aquela pessoa que está falando da arquitetura de terra, ela está inserida. Porque a realidade é de mais diversas em todas as regiões do Brasil. Então o que acontece aqui na região sul é totalmente diferente do que acontece no centro-oeste, do que acontece na região norte, do que acontece na região nordeste e por ali vai. Então o que é importante? Que a gente tenha sempre esse cuidado de se observar e de se atentar aos prós e os contras daquele material. Então é muito legal, é muito bacana trazer essa pegada da arquitetura vernacular, que é a arquitetura que usa os materiais da própria região, com essa pegada da arquitetura sustentável, a tríade da sustentabilidade que a gente sempre fala aqui, o fator econômico, o fator social e o fator ecológico. Mas também a gente começar a pensar em algumas situações. É importante que a gente tenha toda a parte de térmica e acústica aqui, que é proporcionada pelo orifício do tijolo, solo e cimento, sim. Mas também é importante que a gente se observe que são esses orifícios, daqui a pouco pode estar criando alguns vetores. Roedores aqui na região sul, que é muito mais comum, ou como contar um problema do bicho barbeiro lá no estado do Pará. Ou em outras regiões que acontecia antigamente, que graças a Deus está sumindo. Mas ainda é uma preocupação, gente, que a gente precisa ter, e é algo assim que eu nunca tinha visto fazer referência a respeito do solo cimento em nenhum local. Então o que acontece? São fatores que a gente coloca, né? Então, se falando aqui, né, nessa questão da precariedade de algumas casas de taipa de mão, construídas sem reboco, com esteios de madeira, enterrados diretamente no chão, que são condições, as paredes se degradam muito facilmente, porque não existe um alicerce, não existe uma situação assim que preserve aquela edificação, né? Então se degradam muito facilmente e criam diversos ecótopos para a instalação de triatomas e outros insetos. Então vale observar também, a gente tem o pessoal do Uruguai que nos acompanha aqui, o pessoal da Argentina. Então tem várias situações aí. A gente está aqui procurando o contato de um engenheiro que se formou na UFRJ para a gente fazer uma live com ele aqui. Vai ser uma live super legal. Que ele também desenvolve um trabalho magnífico aqui com a arquitetura da terra em uma região muito específica.
Então, que de repente algumas questões em relação a isso. Então, vale a pena a gente se precaver que não é só colocar uma habitação, mas que a gente tenha essa habitação que ela seja salubre, que seja uma habitação que ela dê as condições mínimas de habitação e que ela também tenha alguma preocupação básica aqui de não ser um propagador de algum tipo de doença. Então, algumas observações que a gente coloca aqui. Por outro lado, a gente tendo esses cuidados, assim como na taipa de mão, existe um projeto de taipa para o Brasil que foi construído sobre fundações irrebocadas, que são obras extremamente bem acabadas, como algumas são tombadas pelo patrimônio histórico. Então, o que acontece? São edificações extremamente duráveis, extremamente bem acabadas, que não dão chance para a propagação de vetores, como o caso do barbeiro, que, como comentei aqui, propaga a doença de Chagas. Então vem-se de um histórico, né? Então aí vem algumas situações. Com essa pegada de em torno de uns 15 anos atrás, e se traz isso para a atualidade, se começou a se resgatar essa arquitetura de terra, não só no Brasil, como em todo o mundo. Qual que foi o objetivo disso? Né? A necessidade emergente de se reduzir as emissões de gases de efeito estufa, surge a demanda por materiais que sejam baixos emissores de CO2. Aí nisso entra toda a questão da arquitetura de terra pelo mundo, né? Então o solo cimento é essa pegada. Então tem-se em torno de quase 1,5 cúbico de lenha economizada no processo de queima para cada 1.000 tijolos que você deixa de utilizar. Numa habitação convencional, quando você utiliza o solo cimento, usa cimento, usa o cimento também. O cimento não é um material muito sustentável. Mas a redução de cimento numa obra de solo cimento, ela é drástica. É muito grande. Então, tem-se todo um leque de situações aqui que a gente vem expondo, vem se trabalhando. Então, no contexto, surge novamente, se resgata a arquitetura de terra. Renasce admirada e procurada por pessoas com consciência ambiental. Casas de terra crua são conhecidas internacionalmente como as Green Builder, ou edifícios verdes, que vem aí de mais ou menos de 15 anos para cá que se resgatou, né? Vem todo esse conceito novo de sustentabilidade. Isto porque são a origem de materiais da região, que vem o termo aí da arquitetura vernacular. Material coletado na região ou no próprio terreno onde se deseja construir. Tijolo de solo cimento se dispensa, assim como o adobe, assim como a taipa, a fase de queima dos tijolos. E o adobe, gente, eu acho muito legal o adobe, que é o do adobe que sai o solo cimento. O adobe não é nada mais do que um solo cimento moldado diretamente na forma da casa. Vamos colocar assim. É o solo cimento, é a matéria-prima do solo cimento, ali a argila, moldada e compactada na forma, diretamente na parede, né? Como se fossem formas deslizantes, só que em vez de você ter concreto, você tem o solo compactado em camadas e se vai subindo. É muito legal isso. Então o que acontece? Você dispensa toda a fase de queima dos tijolos, né? Isso utiliza muito pouco cimento na sua construção. Tem um arquiteto no Brasil muito conhecido, que é o Márcio Holanda. O Márcio Holanda é um cara assim extremamente 10. Tem o Instagram dele, do escritório dele,
Nature, mais ou menos um nome assim, ó. É, de acordo com esse cara, ele é um apaixonado, assim como a gente é apaixonado pelo solo cimento, ele é um apaixonado pela arquitetura de terra. E eu acho bacana que o Márcio Holanda tem muito essa pegada. Até vou tentar entrar em contato com ele, ver se de repente não rola uma live aí a respeito de arquitetura com terra pra gente compartilhar, pra gente comentar e pra gente conversar a respeito. E ele faz essa diferenciação, eu observo que ele tem essa pegada de observar os materiais locais, a origem local. Valeu, obrigado, Lorenzo. Vai ficar gravado no IGTV aqui, sim, com toda certeza. Essa pegada de eu se observar o local, aquele habitat, aquela região, aquela cultura, para daí se aprimorar, né, se colocar esse material, né. E aí o Márcio Holanda, ele tem uma casa construída em adobe e pedra local, e que foi reutilizado dormentes de trilhos de trem. Essa casa é no Ceará. Maciço de Baturité, no Ceará. Não sei se esse é o nome da cidade, não conheço, mas de forma aqui faz a referência ao Márcio Holanda. Nesse contexto, belas e modernas edificações de terra vêm sendo construídas pelo mundo, muitas vezes de maneira mecanizada. E menciona, dentre outros, vários outros arquitetos aqui, não vou mencionar todos aqui para não esquecer de ninguém, porque é uma infinidade, né? Falei do brasileiro aqui, o Márcio Holanda, que é uma das referências da arquitetura com terra no Brasil. E vem todo esse trabalho. Então o que acontece? A partir do momento que a arquitetura com terra ela começa a se industrializar, lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90, começa a aparecer o solo cimento, que não é nada mais do que um tijolo de adobe industrializado, uma releitura do tijolo de adobe. Então isso vem melhorando a cada tempo. Então a resistência à umidade dos edifícios de terra é incrementada através de detalhes específicos de arquitetura. Outra estratégia é estabilizar os solos que são usados na construção. A estabilização de solos pode ser realizada por compressão e por adições de outros solos, fibras ou ainda aditivos como cal, cimento, emulsão asfáltica, etc. Testes de campo e laboratórios são realizados para avaliar a composição, encontrar a melhor mistura com melhor performance técnica, que é o que a gente vê na questão do solo cimento, né? Então isso vem de muito tempo, de longa data, e a gente vem aprimorando isso. Então o que é o objetivo não dos nossos aqui no canal? É a gente difundir esse material e a gente passar essas ideias, essas experiências, para não ter tanto essa reinventação de roda. A gente observa que nas indústrias o pessoal começa sempre o processo de todo mundo pensa no início que pode fazer com qualquer terra sem estabilizar, pega a terra lá do meu jardim, está produzindo tijolo. Calma, gente, não é bem assim. Então a arquitetura de terra é legal você estudar ela, você observar a arquitetura vernacular, começar a objetivar, né? E vem trazendo de acordo com a tua região, com acordo com os teus materiais que estão disponíveis. Quanto menor a logística e os materiais estiverem mais próximos, melhor disso acontecer, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Você vem vendo a performance técnica, né? Que tem-se, né? Nesses materiais. E a terra pode ser aplicada de diversas formas na construção de casas. Pegar, por exemplo, o tijolo de solo cimento. Hoje a gente já tem o uso dele em cobogós, em elementos 3D.
em elementos estruturais. E a taipa de mão, né? Que é outra tecnologia bastante simples que consiste no preenchimento do entramado de madeira de bambu com terra, né? Que, como eu falei antes, precisa ser bem preparadinha, bem acabadinha, para que as paredes de taipa de mão sejam rebocadas, né? Então isso vem se melhorando e vem se restaurando essas técnicas, né? Inclusive a gente já tem norma técnica de Adobe. Acho que se tem de taipa também, ou tá saindo de taipa, um negócio assim. E a gente ainda não tem a nossa norma técnica de tijolo estrutural. Logo, logo esse assunto vai dar o que falar aqui no canal, hein? Gente, é 8h06, eu não sei quanto tempo nós temos de live aqui, vou ter que arrumar um cronômetro aqui pra gente cronometrar. Mas quando dá 1 hora, o Instagram nos corta, nos poda aqui. Agradeço quem está conosco aqui, passando por aqui hoje. Marcos, Lourenço, Fernando Salles, a Janete. Olá, Janete. Nossa aluna aqui, querida. Foi minha aluna na FADEP, hoje é Unidep. Sempre muito bom ter a presença de vocês aqui, né? E a gente vai aprimorando o canal e vai aprimorando as lives, que a gente tem observado e tem muito mais gente assistindo as lives após o ao vivo do que no horário aqui nosso, né? Como eu falei, de repente a gente vai daqui a pouco mudando um pouco esse horário, vamos ajustando, né? Quem tiver tema, quem desejar fazer uma live conosco aqui, pode nos chamar no direct, a gente vai melhorando e ampliando, né? Então, falando de arquitetura vernacular, né? Algumas coisas que acontecem, né? É material daquela região, então a gente pega aqui na região sul, a gente tem muitas tribos de índio aqui ainda, muitas regiões que tem muitos materiais específicos, né, daquela região, que utilizam de repente, às vezes, como na cobertura, a palha, elementos de madeira de reflorestamento, elementos de madeira de demolição, telhados aqui com a folha da bananeira, tem-se bastante. Então é mais ou menos por aí, gente. Então, assim, eu digo para vocês, quando forem falar de arquitetura de terra, pode ser o mais experiente. Respeito a história de todo mundo. Mas, gente, não atire em pedra na história de quem está aqui falando de um sistema construtivo que talvez não faça lá tanta referência à arquitetura de terra como é conhecida em algumas regiões. Mas se analise o contexto de onde está sendo aplicado e de onde está sendo exercido esse conteúdo. Isso é muito importante. O Brasil é um país de dimensões continentais, realidade habitacional muito diferente de um estado para o outro, de uma região para outra. Infelizmente, ainda um déficit habitacional muito grande. Eu acho que não, eu tenho certeza disso. O que mais a gente tem objetivo comum aqui do Solo Cimento é o que? A gente propagar uma habitação de qualidade para todas as pessoas e para todo esse nosso Brasil aqui e até para outros países, como já acontece. Então é extremamente importante a gente melhorar, a gente ter qualidade, a gente ter um trabalho sério e a gente valorizar o trabalho de todo mundo, porque o Solo Cimento ele é uma técnica construtiva que ele é somado, muito conhecimento empírico. A gente está com um projeto bem bacana de cada vez mais trazer um ponto de vista mais técnico do Solo Cimento. Bem logo a gente vai estar fazendo isso. Então, gente, vamos ter muito cuidado, honrar a história de cada um, muito respeito pela região de cada um, que cada um vem aqui. Como eu falei,
A região sul é muito mais industrializada. O solo cimento vem de um conceito de necessidade de um material sustentável e não tanto como uma alternativa de construção como na região norte e nordeste. Lá na região norte e nordeste o tijolo não veio por um material sustentável, mas sim mais da ideia do aprimoramento de uma técnica construtiva em substituição à taipa de pilão, à taipa de mão, ao adobe, que ainda são muito utilizados, mas que a gente possa ver logo aí um crescimento desse sistema construtivo de uma forma muito ampla, de uma forma muito nobre, de uma forma assim muito social, ecológica e ambiental, né, dentro da tríade da sustentabilidade, que é o que a gente precisa. Então, para vocês, pessoal, tá, acho que o Instagram deve estar quase cortando aqui. Um forte abraço, uma ótima semana para todo mundo. Gostou desse material, pessoal? Deixa seu like, compartilha nosso material aqui. E isso nos ajuda bastante a desenvolver, a estar crescendo, a estar difundindo material. Curte nosso material aí, clica nos coraçãozinhos aí, que nos ajuda aí ao Instagram levar esse conteúdo para mais pessoas. E há pouco, vi aqui que a gente está com 300 seguidores. Muito obrigado a todo mundo de coração que está acreditando nesse projeto, que a gente está aí nesse objetivo aqui de seguidores orgânicos, isto é, tá aqui quem realmente quer nos acompanhar, quem realmente se interessa por esse material, por essa cultura. Então, gente, muito obrigado de coração a todo mundo que está nos auxiliando, está nos ajudando, está prestigiando o nosso conteúdo. Então, dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade, a gente vai fazendo. Material técnico a gente vai estar produzindo logo mais à frente. Então, o pessoal que tem nos questionado elementos mais técnicos, peço para vocês aguardem mais um pouquinho. Logo, logo a gente vai ter muita novidade para vocês. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Acho que foi bastante válido hoje esse papo aqui. Essas colocações a respeito de arquitetura da terra, arquitetura vernacular. Explicar um pouquinho e dar um senso a respeito dessa diferenciação de regiões aqui do Brasil e vale analisar, vale cuidar, vale a gente ter um cuidado extremo aqui com a cultura, com a história de cada região e a gente valorizar o trabalho de todo mundo, pessoal. Então, todo mundo que está na rede, a gente só quer agregar, a gente quer transmitir o conhecimento. Todo mundo é falho, todo mundo está sujeito a falhas, todo mundo está sujeito a errar. Mas eu acho muito bacana quem trabalha com solo cimento e tem a humildade de admitir, a humildade de errar e corrigir seu erro. Isso é extremamente importante, assim como nós, porque não, se a gente errar, a gente vai estar aqui corrigindo. Então, pessoal, quando se falar em arquitetura de terra, tenham cuidado. Muito cuidado, porque é um processo milenar. Então, a gente tem que observar todos os fatores que são envolvidos nesse sistema construtivo. Então, é muito válido. Muito obrigado mais uma vez, gente. E a gente vai conversando e o canal vai crescendo. Aos 300 seguidores nossos iniciais, o Instagram está nos avisando que vai cortar agora. Muito obrigado, gente, de coração. Valeu o apoio e logo a gente vai ter novidade para vocês aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana para vocês. Valeu o papo, valeu as colocações, que foi muito legal hoje sobre a arquitetura vernacular e a arquitetura da terra. Abraço a todo mundo, que Deus abençoe. Valeu, pessoal.